Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre quanto vale para o Corinthians em milhões de reais a partida contra o Atlético Paranaense. E a Caixa Econômica Federal topou renegociar o financiamento do estádio do Corinthians. Boa notícia para o torcedor alvinegro, e o vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes. Preciso falar também sobre Breno Bidon. O volante do Corinthians ainda pode deixar o time nessa janela. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Breno Bidon, que foi alvo recentemente de várias especulações. E eu queria atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu com o volante corintiano nessa janela de transferências. Primeira proposta que o Corinthians recebeu pelo Breno Bidon nessa janela foi do PSV da Holanda. Operação que geraria na casa dos 9 milhões de euros, prontamente negada. O Fernando Brito, que é o representante do Marcos Leonardo e também do Breno Bidon, tem excelente relação com o pessoal do Benfica, que o procurou para perguntar se o Breno Bidon não poderia ser o reforço que o Benfica buscava para essa função de meio-campista antes da contratação do Richard Rios. O Benfica acenou com 12 milhões de euros, e o Fernando explicou que o negócio poderia começar a acontecer se o Benfica chegasse a 15 milhões de euros. Essa proposta nem foi apresentada porque o Richard Rios acabou contratado. Então dá para dizer que o Benfica acenou com 12 e não passou desse valor. Mais recentemente, o Neon entrou em contato para buscar informações, para entender quanto seria necessário para a contratação do Breno Bidon. E a expectativa do pessoal do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é de que o negócio pudesse sair na casa dos 10, 11, 12 milhões de euros, levando em consideração alguns outros negócios, como por exemplo do Matheus Gonçalves, joia do Flamengo comprada para o Al-Ahly por 8 milhões de euros. Quando os representantes do Bidon disseram que por 11, 12 milhões de euros não haveria chance de acordo com o Corinthians, a coisa acabou esfriando. O Corinthians exige nesse momento algo na casa dos 20 milhões de euros, embora aceite começar a conversar por propostas na casa dos 15 milhões de euros. Como restam poucas janelas de transferências abertas, a da Arábia Saudita, por exemplo, se encerra nessa quarta-feira, a tendência é que o Bidon permaneça no clube. Jogador que é super monitorado há muito tempo por clubes grandes, mas que ainda precisa explodir como protagonista do Corinthians para assegurar essa enorme vinda. E você? Acha que o Bidon vale quanto? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Para falar sobre o Corinthians, que ganhou uma excelente notícia, o presidente da Caixa Econômica Federal admitiu de forma pública em entrevista à ESPN que topa renegociar a dívida que o Corinthians tem hoje com a Caixa. Pendência de mais ou menos 710 milhões de reais. É um enorme incômodo na atual diretoria em relação à dificuldade para a quitação de toda essa bolada. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thuma Júnior, chegou a dizer na segunda-feira que o negócio ideal era o Corinthians dar calote na Caixa. Talvez não por coincidência, no dia seguinte, o presidente do banco veio a público para dizer que a Caixa aceita uma contrapartida que havia sido sugerida pelo Corinthians. Abre aspas para Carlos Vieira, o presidente da Caixa. A última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viraria um fundo de investimentos e nós venderíamos cotas desse fundo na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota a R$100, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa além de pagar a dívida. Segundo o presidente da Caixa, o lucro de uma eventual iniciativa como essa seria todo revertido para o próprio Corinthians. O Timão quitaria os 710 milhões de reais de dívida e ainda sobraria grana para usar como quisesse, com reforços, com pagamentos de salários ou como bem entendesse. É só importante lembrar que essa seria a segunda tentativa de se utilizar do torcedor alvinegro para pagar a dívida do estádio. A primeira, liderada pela Gaviões da Fiel, naquela vaquinha virtual, tinha a intenção de faturar 700 milhões de reais. E o que se conseguiu até agora foi pouco mais de 40 milhões de reais. Para falar sobre o Corinthians, quanto vale a partida contra o Atlético Paranaense, marcada para a noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu por 1-0 na ida na Arena da Baixada e passa para as semifinais com um empate ou com qualquer vitória. E a passagem, a classificação para a semifinal assegura logo de cara um Pix de 9 milhões e 900 mil reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF aos times que chegarem às semifinais. O Corinthians também vai ter direito a mais um jogo como mandante, e essa conta garante a ele pelo menos livres de impostos
3 milhões e 300 mil reais, imaginando a Neoquímica Arena completamente lotada. Ou seja, a gente está falando de um jogo que vale no mínimo 13 milhões de reais. Essa grana é suficiente, por exemplo, para que o Corinthians quite todos os seus problemas com o Memphis Depay. No mês passado venceram os bônus de 11 milhões. O Corinthians ainda deve mais 2 milhões de reais referentes ao prêmio do título do Campeonato Paulista. 13 milhões de reais para o Corinthians hoje também representam pouco mais de 1/3 da folha salarial alvinegra. E não para por aí. A permanência na Copa do Brasil permite ao Corinthians continuar sonhando com o título e também com prêmios gigantes pagos aos times finalistas. Se o Corinthians vai à final, ele assegura no mínimo 33 milhões de reais com o vice-campeonato. Agora, se ele for para a final e garantir o título, somente o prêmio do campeão é de 77 milhões de reais. Algo extremamente importante para um clube que passa por todas as dificuldades financeiras e que precisa arranjar dinheiro de forma desesperada. E você, aposta na classificação do Corinthians? Eu tenho a certeza de que o Timão estará na próxima fase. Se você discorda ou concorda, use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Quero te falar agora sobre o Corinthians, que tentou complicar, mas acabou cedendo e entregou documentos relacionados a cartões corporativos dos ex-presidentes do clube entre 2018 e 2025 para o Ministério Público. Investigação que foi aberta alguns dias atrás do Ministério Público depois de uma série de falcatruas encontradas. A gente foi capaz de descobrir que Duílio Monteiro Alves e André Sanches usaram os cartões corporativos do Corinthians para tudo, menos na função de presidentes. Teve remédio para disfunção erétil, teve compras em mercados que nem existem, enfim, um verdadeiro caos. Diante desse cenário, o Ministério Público decidiu investigar o caso e vinha cobrando dos atuais dirigentes do Corinthians a entrega da documentação. O Corinthians tentava postergar, criando uma série de dificuldades. Nessa segunda-feira, houve de fato a entrega dos documentos com uma ressalva importante. Segundo o Corinthians, alguns documentos foram extraviados, sumiram, foram subtraídos por conta daquela invasão promovida por Augusto Melo e alguns dos seus aliados no dia 31 de maio, uma das cenas mais toscas da história recente do Corinthians, o presidente na base da canetada tentando voltar à cadeira de presidente. Só para completar agora, falar sobre bola, Gustavo Henrique teve seu contrato renovado e anunciado, a gente já tinha falado sobre a renovação, agora a oficialização desse acordo, que só termina em dezembro de 27. GH, que havia chegado de graça no ano passado do Valladolid, novo contrato lhe garante aumento do salário, ele ganhava 720 mil por mês, atleta de 56 jogos, 4 gols e o título do Campeonato Paulista. Hora de falar sobre o Corinthians, mas especificamente sobre o Romeu Tuma Júnior. É que o presidente do Conselho Deliberativo disse publicamente que o Corinthians deveria cogitar a possibilidade de dar um calote em relação à dívida do estádio. Você sabe que o Corinthians precisou de um financiamento para a construção da Neoquímica Arena. Esse financiamento, mesmo com a ajuda da torcida, que acabou arrecadando mais de 40 milhões de reais, essa dívida hoje gira na casa dos 700 milhões de reais, com juros astronômicos. O Corinthians chega a gastar 100 milhões de reais por ano, apenas com parcelas e pagamentos de juros que já venceram. Pois bem, olha o que disse o Romeu Tuma e diga se você concorda. Abre aspas para ele: não temos dinheiro, temos que resolver o problema do estádio na Caixa. Tem que trocar o fundo que está administrando o problema todo. Senão, para de pagar o estádio. Vai pagar as dívidas que temos, que são mais urgentes para evitar bloqueio. Parar de pagar e acabou. Começa por aí. Temos que buscar uma solução porque não temos dinheiro. Coloquei esse tema em discussão porque eu gostaria muito de ouvir a sua opinião através do espaço para comentário. Você concorda com a afirmação do dirigente? Você acha que haveria uma outra possibilidade de buscar alternativas? Ao que eu percebo, o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, pensa diferente em relação ao presidente do Conselho Deliberativo, embora é importante que se diga que o Romeu Tuma Júnior tenha bastante influência em relação ao Stabile. Mas nesse momento o presidente do Corinthians pensa em buscar uma parceira para os name rights, alguém que possa arrecadar e garantir mais dinheiro ao Corinthians do que o atual contrato de 15 milhões de reais por ano que é pago pela Hypera Pharma, a empresa que administra a Neoquímica. O sonho do Corinthians é em arrecadar mais ou menos 50, 60 milhões de reais por ano. Essa grana já seria importante com name rights
para o abatimento da dívida em relação ao estádio. Então é isso aí, família. Ficamos com aquele giro de notícias super importante do maior clube brasileiro. A gente tá falando do Coringão, Corinthians Todo-Poderoso. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça sempre de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você, nos segue para mais. Hoje tem jogo, deixa no teu palpite no comentário. Eu acho que vai ser 2-1 para o Coringão. Deixa no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Combinado? Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Fui!